Entrevista. Bom, no quadro Entrevista a gente tem aí o Agora é Lei e pela primeira vez o Dia da Consciência Negra será feriado nacional. Até o ano passado a data era considerada um feriado só em alguns estados e cidades, mas com a lei sancionada pelo presidente Lula, o dia 20 de novembro se tornou um feriado de abrangência nacional. Para falar sobre o tema, nós recebemos hoje no quadro Agora é Lei o advogado especialista em direito do trabalho, Elon Lopes. Elon, muito boa tarde, prazer receber você aqui na Itatiaia. William, boa tarde, o prazer é todo meu, tá? Tô à disposição do programa sempre. Bom, vamos lá. Qual a sua análise sobre a importância de transformar o dia 20 de novembro em um feriado nacional? William, é um tema bem interessante de se dizer, principalmente eu, filho de negro, né? Eu acho que o Brasil tem uma dívida impagável com a população negra. É uma história que marca, né? E como você bem disse aí no início da reportagem, além de uma dívida, a nossa história foi construída através desse povo. E reconhecer um dia, né, como sendo um dia para reflexão e consciência e da própria valorização desse povo é muito importante, né? E então eu digo para você que dentro do contexto jurídico já era mais do que esperado, já está tarde, já veio tarde essa regulação, né, de um âmbito nacional de um feriado, né, voltado para a consciência negra. Quando o senhor fala sobre resgatar essa história, de que forma que nós podemos corrigir esse erro do passado na sua visão, como advogado trabalhista? William, como advogado trabalhista, eu digo que qualquer mecanismo que o Estado, né, detentor do poder da criação das normas, das leis, fizer, né, e aí já é uma visão pessoal, obviamente minha, né? Sim. Eu acho que é uma dívida impagável, né? Nós como sociedade, por quase meio milênio, né? Foram 500 anos de cativeiro, vamos chamar assim, dessa população, que nós utilizamos essa mão de obra como sociedade para construir esse país que temos. Eu acho que tudo que nós criarmos como legislação, principalmente legislação voltada para o trabalhador, vai minimizar os impactos atuais de inserção dessa população no mercado de trabalho, mas nunca vai ser pago, não vai ser algo equilibrado. Você, agora nós estamos quites, né? Eu acho que esse cenário jamais surgirá, mas tudo que nós fizermos para facilitar a inclusão e a inserção, a conscientização acima de tudo da população no mercado de trabalho vai ser bem-vinda, e eu acho que é mais do que na hora de que isso aconteça. A sua análise sobre a criação de feriados no Brasil, né? E eu pergunto ao senhor, dentro da lei trabalhista, existe algum mecanismo que me obriga a trabalhar no feriado? Boa pergunta, William. E isso não se aplica só a esse feriado da Consciência Negra, mas a todo e qualquer feriado tido como feriado nacional. A legislação estabelece quais são os feriados enquadrados como feriados nacionais, e nesses dias, né, a legislação trabalhista estabelece o não trabalho. É um repouso semanal remunerado, ou seja, o feriado nacional é um dia que o trabalhador não trabalha. Só que determinadas categorias, determinadas áreas da nossa sociedade, saúde, segurança, transporte, elas não podem parar, né? São tidas como essenciais. A lei estabelece como atividades essenciais. E essas atividades, elas têm que funcionar nos feriados nacionais, né? E aí, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um feriado que esses setores, tidos como essenciais, eles submeterão seus empregados ao trabalho, né? Agora, quais são os direitos dos trabalhadores nesse dia específico de feriado nacional? É importante deixar registrado que no dia de feriado nacional, o empregado ele recebe o dia em dobro. Aquele que for trabalhar no dia, né, estiver estabelecido como trabalho, ele receberá o dia em dobro. E se não for pago em dobro, as convenções coletivas, né, os sindicatos, as categorias, podem estabelecer um período de compensação. Ou seja, o empregado ele não vai receber nada diferente daquele dia. Ele vai trabalhar normalmente, mas poderá ter uma folga compensatória correlata a esse dia de trabalho. Bom, recebendo aqui uma pergunta do nosso ouvinte, se um empregado apresentar um atestado médico com o objetivo de evitar trabalhar num feriado, ele está sujeito a alguma penalidade? Sim, isso é importante, viu, esse registro, boa pergunta. É desaconselhável que isso aconteça, tá? O empregado que estiver sendo
destacado para o trabalho naquele dia, ele tem que trabalhar, tá? Dentro das obrigações do contrato de trabalho, William, o empregado se compromete ao trabalho. Então isso é importante dizer. Qual que é a obrigação do empregado? Ao trabalho. Então, quando você para aquilo que você se obrigou, você não cumpre, e com esse artifício aí, talvez até ardiloso, no sentido de se esquivar do trabalho por se tratar de um feriado, é bom deixar claro que o empregado pode estar sujeito às medidas disciplinares. O empregador, ele pode, né, isso pode ser enquadrado como um ato de insubordinação, um ato de improbidade, caso o atestado seja falso, ou caso tenha o intuito de burlar. Mas tem como verificar se é falso ou não? Tem. Hoje em dia há mecanismos, né? Hoje em dia as empresas, elas têm esse mecanismo de poder avaliar. E existem muitas empresas que, inclusive, ligam para os locais onde o empregado pretensamente diz que foi atendido, né, que foi feito, confere a assinatura do médico, né, o Conselho Regional de Medicina disponibiliza instrumentos para conferência se aquela assinatura é verdadeira ou falsa, se o carimbo do médico corresponde com o real. Então, assim, hoje é muito fácil, né, não é difícil você destacar um atestado falso do que não é falso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor, como um advogado especialista na lei do trabalho, a lei do trabalho, ela de alguma forma, ela diminuiu ou pretende diminuir essa desigualdade, falando, né, no que a gente está tocando, que é o ponto principal, que é o Dia da Consciência Negra. O senhor acredita que nós evoluímos dentro da lei do trabalho para diminuir essa diferença? Bem pouco, né? Estão sendo criados medidas, mecanismos para que essa diminuição, esse distanciamento do trabalho do negro pro branco, vamos chamar assim, aconteça, mas são ainda bem módicas, né? Ou seja, há muito o que ser feito. Eu acho que o feriado nacional traz esse fortalecimento do ideal dessa bandeira. Eu acho que é importante, é uma data que marca, inclusive, né, a morte do Zumbi dos Palmares, que foi o grande ícone, né, de resistência da escravidão, que na nossa sociedade tem como registro. Então, assim, nada mais justo do que nesse dia se trazer mesmo essa reflexão da necessidade de criação de mecanismos para reduzir esse distanciamento da inserção no mercado de trabalho, principalmente nos cargos tidos como cargos de destaque nas empresas, né, cargo de direção, de chefia, para essa população. Bom, o senhor, como especialista no direito do trabalho, o senhor encontra no seu dia a dia causas envolvendo a diferença salarial, ou seja, são duas pessoas que trabalham na mesma função, mas ganham valores diferentes em função da cor da pele? Isso é difícil, né? Não é uma coisa comum. É mais fácil você achar esse tipo de cenário entre gêneros, né? Homem e mulher. Agora, entre profissionais, devido à sua cor da pele, não. Isso efetivamente é bem difícil acontecer. Não vou falar que não exista. Provavelmente isso deve existir. Até porque a legislação tem os mecanismos de reparar o assédio, o racismo, o preconceito no ambiente de trabalho, né? Isso é muito importante também deixar registrado. O Poder Judiciário, a legislação, ela traz esses mecanismos de compensação, ou seja, que aquele trabalhador pode recorrer à justiça quando seu direito violado, né? Então ele pode ter esse tipo de busca no Poder Judiciário de ressarcimento, mas você falar assim, o empregado que ocupa, exemplo, um gerente de banco, o gerente ele tem branco ganha X e o negro ganha Y. Isso é difícil você ter hoje na nossa sociedade. O que a gente encontra é a falta de oportunidade. Justamente, essa é a falta de oportunidade, da porta aberta. Dos privilégios. Dos privilégios. Pode ter um preconceito velado e muitas vezes não dito no momento da contratação, né? Pode ter e existe. Você tem empresas que fazem esse tipo, né? Esses hunters que fazem esse tipo de alocação de profissionais, e eu tenho contato com alguns e eles me relatam. Vai lá uma determinada empresa, me pede no oficioso, né? Que não quer contratar um negro ou que não quer contratar um homossexual. Isso acontece. E né? se isso for verificado, isso é crime. É crime dos mais pesados. Isso aí não pode ser aceito por ninguém. Bom, qualquer denúncia, aí você tem o direito e o dever de denunciar através do 181, do 190, qualquer ato de racismo, gente. E eu quero agradecer a presença, né, do advogado especialista em direito trabalhista, Elon Lopes, participando do quadro Agora é Lei. Obrigado. Como é que a turma faz para encontrar o senhor? Pode me procurar nas redes sociais, no meu perfil no Instagram é elon.lopes. Você vai ter acesso ali todo o conteúdo. Elon, com H, 2 L's e M no final. Elon.Lopes. Aciona ele se você tiver alguma dúvida trabalhista. O senhor responde lá? Respondo. Então tá bom. Muito obrigado pela gentileza, tá bom?